A taxa Selic no Brasil chegou em 15%. Já temos a quarta maior taxa de juros do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, da Argentina e da Turquia. E aí a pergunta que fica é: o que eu faço com o meu dinheiro? Você tem pensado sobre isso? Em momentos de estresse, como você protege o seu patrimônio e como é que você investe com a maior eficiência? É sobre isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então já vem comigo. Graça e paz, amados irmãos, eu sou Leonardo Alves e esse vídeo aqui é um chamado para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro nesse momento de estresse. É isso mesmo, o nosso canal aqui sempre te ajuda a pensar melhor na economia, a tomar as melhores decisões financeiras. Se você precisa de ajuda profissional para investir, já pode falar comigo. Eu sempre deixo um link aqui na descrição do vídeo, pode entrar em contato ali e eu vou te ajudar pessoalmente. Bom, nesse momento de alto estresse, alta taxa Selic, o que você tem feito com o seu dinheiro? Você entende bem o que vem acontecendo com a economia? Eu vou te trazer alguns conceitos aqui que a gente sabe que a economia é cíclica, então vão ter momentos de alta, momentos de abundância, momentos de escassez. O importante é você entender o que acontece em cada um dos momentos e poder extrair o melhor para que você possa se beneficiar tanto em momentos de alta como em momentos de baixa. Eu preparei uns slides aqui que eu vou utilizar nesse vídeo. Em qualquer momento você pode pausar esse vídeo e dar uma olhada ali melhor nos slides. Agora, se você quiser ter essa apresentação, pode me chama lá no Instagram, manda um direct para mim que eu posso te mandar essa apresentação sem problema nenhum, tá bom? Tamo junto, vamos lá. Taxa Selic em 15%. Então, vamos entender primeiro o que é a taxa Selic. Ela é a taxa básica de juros aqui da nossa economia. É ela que acaba balizando uma série de coisas. Então, se, por exemplo, você quiser pedir um empréstimo no banco para comprar uma casa, para comprar um carro, ou até um empréstimo pessoal, qualquer tipo de crédito, essa taxa Selic que baliza esses juros que vai ser cobrados de você. Se você quiser investir também, principalmente os investimentos pós-fixados, eles vão ter os rendimentos atrelados a essa taxa. Então você já viu que para o investidor, principalmente o mais conservador, ele vai se beneficiar desses juros mais altos. E por outro lado, quem precisa de crédito vai se atrapalhar um pouco, porque vai ficar mais caro. Se a gente pensar como empresa, como as grandes PJs, as empresas que precisam de crédito para financiar sua linha de produção, precisa de capital de giro, a produção fica muito mais cara porque os juros estão mais caros. Isso aqui tende a marginalmente aumentar também o preço dos produtos e serviços justamente porque esse crédito está mais caro e as empresas precisam de dinheiro para trabalhar o seu negócio. E aí a gente pensa, poxa, mas por que então que se aumenta essa taxa Selic? Por que o Banco Central, o governo, fica aumentando essa taxa aqui? Na verdade, a taxa Selic é a principal ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação. Por isso que está aqui em primeiro, controlar a inflação. E aí, como é que funciona esse mecanismo, então? Lembra que eu falei que quando aumenta a Selic, o dinheiro fica mais caro? Por que fica mais caro? Porque os empréstimos, todos os créditos ficam mais caros. Então as pessoas tendem a pegar menos dinheiro. As pessoas pegando menos dinheiro circulando, então isso daqui tende a arrefecer a economia. A economia esfria, diminuindo a inflação. Essa aqui é a tendência. Então toda vez que o governo quer diminuir a inflação, estou usando aqui governo e Banco Central como sinônimo, na verdade o Banco Central ele quer diminuir essa inflação, ele quer manter a inflação ali na meta, ele aumenta a Selic para poder cortar essa inflação. Lembrando que o Banco Central ele tem uma meta de inflação, então ele tem que usar principalmente essa taxa Selic para tentar manter essa inflação na meta. A meta hoje é de 3%, 1,5% para cima ou 1,5% para baixo, ele vai tentar sempre manter nessa faixa. E aí ele acaba usando também para regular a liquidez do mercado, que impacta diretamente a inflação, e acaba influenciando todas as outras taxas de juros. E aí, como eu falei, quando a taxa Selic sobe, o custo do dinheiro aumenta. Então, para todo mundo, esse dinheiro acaba ficando mais caro, acaba influenciando a cadeia como um todo, acaba esfriando a economia, a produção acaba diminuindo como um todo. E como é que é o histórico dessa Selic? A gente sabe que nesse patamar de hoje, de aproximadamente 15%, essa Selic é a maior dos últimos 20 anos. Ou seja, a gente já passou por Selics muito altas, mas faz um bom tempo que a gente não chega nesse patamar. A gente chegou aqui em 2015, 2016, naquele momento lá da Dilma. Em 2020 foi um momento histórico também que a gente chegou com a Selic em 2%. Se vocês lembram disso, era aquele momento de pandemia em que o governo queria incentivar as pessoas a consumir, incentivar as economias a girarem. Então chegamos no 2%, de lá para cá só aumentou essa Selic e agora a gente está
justamente nos 15%, o maior patamar dos últimos 20 anos. Muito alto, muito alto. E por que essa Selic aumentou tanto? Primeiro fator, pressão inflacionária. A gente tem uma inflação muito alta que não quer arrefecer, mesmo tendo aumentos aí nos períodos, a gente vê que passou o ano inteiro, desde 2023 que ela vem aumentando ali, mas a inflação continua sempre acima da meta. A gente vê nessa linha laranja aqui é a inflação anual executada e aqui na azul a inflação meta. Então a gente sempre vê que nos últimos anos ela sempre esteve acima da meta. Essa inflação persistente é o principal motivo que força o Banco Central a aumentar ali a Selic. Cenário internacional, elevação de taxa de juros globais. Outro fator importante que a gente precisa pensar é que essa taxa de juros ela acaba financiando o país. Por quê? O governo emite a sua dívida em títulos públicos, principalmente em Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem a remuneração atrelada aqui à Selic. Qual que é o principal concorrente, ou um dos principais concorrentes desse tesouro? É o Tesouro Americano, é o Tesouro de outros países soberanos. Então, quanto outros países têm uma taxa de juros muito alta, o Brasil precisa aumentar a sua taxa Selic justamente para tornar o seu título competitivo. Se a gente tiver, concorda comigo, se a gente tiver um título público que paga a mesma remuneração de um título americano, por que eu vou investir num título brasileiro? Se o americano tem muito menos risco, é um título muito mais robusto, eu vou aplicar no Tesouro Americano. Então, o Tesouro Brasileiro, ele tem que ter uma rentabilidade acima, tem que ter um prêmio de risco, ou seja, tem que ter um retorno acima do americano, por exemplo, ou de um europeu, para poder valer a pena. Então, quando a gente tem um cenário em que no resto do mundo os juros são altos, a gente precisa aumentar o nosso também. Outros fatores, a desvalorização cambial, que também acaba pressionando aqui o realzinho brasileiro, e uma outra coisa muito importante, que acaba pesando muito, é o nosso déficit fiscal, a nossa gastança muito alta por aqui. A gente vem gastando muito mais do que arrecada, embora a nossa arrecadação esteja no recorde, a gente está arrecadando muito bem, só que a gente está gastando demais. Isso traz um problema porque aumenta o risco do país. Quando aumenta o risco do país, você vai emprestar dinheiro para o endividado, você vai querer um juros maior. Isso faz com que aumente nossa Selic também. E o que acaba impactando diretamente esse aumento? Como eu já falei lá, créditos e financiamentos. Isso daqui é um aumento no coração dos créditos. Por quê? Os bancos, as financeiras já repassam isso aqui diretamente para o credor. Então fica mais caro para as empresas, fica mais caro para as pessoas físicas e para as empresas. Aumenta o custo operacional e financeiro, ou seja, para ela produzir a mesma coisa, passa a ser mais caro. Se passa a ser mais caro para ela, esse custo vai ser repassado para o consumidor. O consumidor, em consequência, acaba tendo menor poder de compra, acaba consumindo menos e, além disso, ele tem dificuldade para o financiamento de longo prazo. Então, ele compra menos casa, compra menos carro. Quando ele compra menos carro e menos casa, dando um exemplo aqui, diminui o consumo de pneu, diminui o consumo de gasolina, diminui o consumo de uma série de coisas dentro da cadeia que acaba impactando o país como um todo. O que se espera de efeito positivo nesse aumento da Selic é o controle da inflação e também a atratividade para investidores de renda fixa. A gente espera que mais pessoas venham investir nessa classe de ativos. Isso aqui é quase um spoiler, né? Então, esse equilíbrio é sempre um desafio para o Banco Central, porque ele precisa controlar essa inflação sem prejudicar o crescimento econômico. Você já entendeu, né? Se ele colocar a Selic para 25%, para 30%, por exemplo, hipoteticamente, estou falando aqui, essa inflação vai acabar, porque o consumo vai parar. O país para. Então, essa é a dificuldade do Banco Central. O quanto que ele aumenta essa Selic para que não pare o país, mas também segura essa inflação, porque uma inflação muito alta acaba prejudicando tudo também não é saudável para nós. E aí, essa possível crise econômica aqui, o que pode acontecer? Quais sinais que a gente está tendo aqui? Desaceleração econômica. Então a gente pode ter uma redução na projeção e crescimento do PIB, ou seja, as pessoas consumindo menos, as empresas produzindo menos, isso daqui acaba criando uma bola de neve. Quanto menos se consome, menos se produz e acaba tendo uma desaceleração econômica. Aumento do desemprego. As empresas reduzindo a contratação e investimentos. Claro, se tem menos gente consumindo, as pessoas estão consumindo menos, menor a produção, as empresas não têm por que manter aquela força de trabalho. Menos gente produzindo, menos gente consumindo, eu vou contratar menos também. É assim que funciona. Até porque a contratação acaba sendo mais cara. Além disso, inadimplência. Como as pessoas estão perdendo emprego, o aumento do desemprego, começa a aumentar a inadimplência. Com esse aumento da inadimplência, os bancos tendem a cobrar ainda mais juros, porque tem o custo do risco ali. E aí as empresas começam a fechar. É assim que funciona essa crise aqui.
A crise, só para a gente ter uma comparação aqui, em 2016, 2015, 2016, a taxa Selic chegou a 14,25 ali em 2015 e teve uma recessão com 3,5, uma queda de 3,5 do PIB. Em 2021 foi onde a gente teve a menor taxa Selic, como eu mostrei para vocês anteriormente ali, mas ela teve uma rápida elevação porque estimulou demais a economia. Eu acho que teve até um efeito ali positivo naquele momento. De qualquer forma, eu acho que dois deram uma exagerada naquele momento, mas cumpriu o seu papel de poder ativar a economia naquele momento. Bom, e aí chegamos aqui numa parte importante que você estava aguardando com certeza. Quais são os melhores investimentos nesse momento? Primeira coisa que a gente precisa falar aqui. A gente está no momento em que os juros estão altos, a gente tem algumas guerras rolando pelo mundo, talvez não seja o momento de você assumir muitos riscos. Você já está olhando aqui atrás dos slides, tendo uma ideia do que você deve fazer, mas eu queria te pedir, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já clica aqui embaixo para deixar o like, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e eu possa ajudar mais gente. Você tem dúvida ou algum questionamento, já deixa aqui nos comentários também, que eu vou responder pessoalmente as suas dúvidas. E a sua dúvida pode gerar um vídeo novo aqui para o nosso canal e você vai ver como é muito legal eu fazendo um vídeo para você aqui. Pode clicar lá e deixar sua dúvida. Bom, quais são então os melhores investimentos? Como eu falei, primeira coisa é sempre pensar em proteção, principalmente nesses momentos em que a gente tem juros altos e um cenário econômico muito incerto. Como é que a gente pensa em proteção? Então, títulos públicos, principalmente Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Esses daqui são os que oferecem a maior segurança. Se você já segue nosso canal, já entende um pouco de investimentos, você sabe que os títulos públicos, eu sempre falo isso, são os títulos de maior segurança aqui no Brasil, onde você precisa deixar uma parte do seu patrimônio. CDBs, LCIs e LCAs são produtos bancários sempre boas alternativas para esse momento. E toma cuidado ali para o limite de FGC. Então, se você for investir acima de 250 mil reais, dá uma pulverizada em alguns títulos diferentes, porque nesse momento a gente pode ter problema. Então, coloca ali em diferentes instituições financeiras. Limite global do FGC é de até 1 milhão. Tem vídeo aqui no canal falando de FGC. Vou deixar o card aqui para você dar uma olhada. Fundos de renda fixa também são interessantes. Empresas, ações de empresas de setores defensivos. Então, se você é um investidor um pouco mais agressivo, investe aí em ações, pensar em empresas de utilities, empresas de saúde, consumo básico, empresa de energia elétrica, por exemplo, por mais que a gente tenha uma crise, a energia elétrica continua o consumo. Empresas de varejo, por exemplo, de vestuário, de eletrodoméstico, tendem a apanhar um pouco mais nesses cenários porque as pessoas cortam esse tipo de consumo. Se você já for cliente da XP, você tem acesso ao relatório completo ali com uma alocação sugerida em todos os momentos. Esse relatório é sempre publicado mensalmente. Se você não for cliente da XP ainda, fala comigo que eu vou te ajudar com isso. Quais são então as perspectivas futuras? Se a gente pensar em 3 cenários, um pessimista, um cenário base e um cenário otimista, isso aqui é elaborado, eu elaborei em cima das atas do Copom e também dos índices de PCA. Você pode entrar no site do Banco Central e acompanhar isso daqui também. Mas dentro de um cenário pessimista, o que aconteceria? Bom, a inflação poderia chegar a 16,5% até o final desse ano para depois começar a arrefecer. Ou seja, subir ainda mais 1,5 ponto, já pensou? Vai ficar pesado, hein? Para depois começar a cair. Esse aqui é o cenário mais pessimista, a inflação chegando em 16,5%. Não é um cenário muito realista, não é o principal cenário que se imagina, mas uma coisa pessimista poderia até acontecer. O cenário base, o mais provável que aconteça, é justamente a Selic mantida em 15% durante todo esse ano e uma redução ali no começo do ano que vem. Então, dá uma olhada aqui nessa linha azul, cenário base, a manutenção até esse ano e depois, no ano que vem, já começa a cortar. E no cenário otimista, a gente começaria com uma redução gradual já agora no segundo semestre, uma redução. Provavelmente quando começar essa redução, vai ser uma redução de 0,25 ou meio no máximo, de pouco em pouco, para sentir o que vai acontecer com a inflação. E, aliás, é uma coisa que sempre acontece, né? O Banco Central ele vai cortando, vai aumentando a Selic e vai vendo como é que a economia responde, como é que a inflação responde, principalmente sobre esse aumento ou esse corte na Selic. Então, ele deve ali, num cenário otimista, deve começar agora no segundo semestre, a começar com os cortes ali. O que acaba influenciando e o Banco Central fica de olho nisso? A inflação, como eu já falei, é o principal fator em que o Banco Central fica de olho.
o câmbio, o cenário global e principalmente, nesse momento que a gente vive, a política fiscal. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Concluindo então, a Selic hoje em 15%, é uma Selic altíssima, como eu falei, a quarta maior do mundo. Isso aqui acaba barrando o nosso progresso, acaba impactando diretamente o negócio das empresas. Isso é ruim para o país. O ideal é que isso acaba sendo bom só para o rentista, aquela pessoa que não está pensando em produzir nada, está pensando em deixar o dinheiro ali no banco, tranquilo, aquele dinheiro vai rendendo sem ela fazer nada. Isso para o país acaba sendo ruim. A gente quer que esse dinheiro ele gere cada vez mais valor, que ele seja empregado nas empresas, empregado nas cadeias de produção, para que cada vez mais valor seja gerado, mais empregos sejam gerados e o país possa crescer como um todo, não só viver de rendimento dos investimentos. Isso aqui para o país acaba não sendo muito saudável. Então, para você, pessoa física, não é o momento de você fazer novas dívidas, é o momento de você reforçar a sua reserva de emergência, caso você não tenha, trabalhar com alguns meses a mais ali, priorizar o pagamento das dívidas de longo prazo, reserva de emergência, como eu já falei, e é o momento de você diversificar um pouco mais seus investimentos, talvez até olhando um pouco para investimento no exterior. E para as empresas, momento de revisar o plano de expansão, talvez não seja o momento de você expandir nem de se endividar, fortalecer o seu caixa para poder encarar aí uma eventual crise. Lembrando que quando acontecem essas crises, as empresas menos preparadas acabam quebrando, acabam tendo problemas e as empresas mais preparadas ganham o mercado nesses momentos. Isso pode ser o seu caso aí. E claro, buscar oportunidade em setores menos afetados para diversificar aí os seus negócios. Agora que você já entendeu o impacto dessa Selic alta, você pode agir com inteligência, sem entrar em pânico e com cuidado acertar os seus investimentos. Eu estou deixando um link para você aqui embaixo nessa descrição para você poder fazer um planejamento financeiro. Você nunca fez um planejamento financeiro? Não sabe o quanto você tem que guardar para chegar na sua aposentadoria ou para ter a sua independência financeira? Se você tem a sua família bem protegida ou se você tem algum risco ali que você não identificou ainda? Eu vou deixar um link para você aqui, você pode entrar nesse link e fazer o seu planejamento financeiro de forma totalmente gratuita e eu vou te ajudar com isso. Clica aqui no link, eu vou te ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e se você ainda está começando nesse mundo dos investimentos, eu vou deixar aqui a playlist do meu curso de investimentos totalmente gratuito, já clica aqui e vai lá fazer um curso sobre investimentos, aprender a dar os primeiros passos. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço.